Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Rapaz, também poderia ser um amém mais animado. Estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. É mais uma ocasião de celebração. É mais uma ocasião onde nós estamos aqui para festejar o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Estamos aqui também para sermos conscientizados mais uma vez sobre o dever da igreja em fazer missão. Na verdade, a igreja, ela não somente faz missão, como ela é a missão. Então, a gente não somente faz, mas nós, enquanto igreja do Senhor, somos a missão do Senhor nesta terra. Somos os representantes do seu reino nesta terra. Somos a embaixada do reino de Deus neste lugar. Então, possamos ter consciência disso e que em mais este culto de celebração ao Senhor, Ele venha nos despertar para nos envolvermos mais ainda com a sua obra, para fazermos ainda mais e melhor em favor da proclamação do seu evangelho e da edificação da sua igreja. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no texto que foi lido no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Vou ler novamente. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, quando nós adentramos na história deste profeta, deste homem a qual Deus levantou para anunciar a sua palavra, nós podemos, enquanto igreja, nos identificar com este chamado enquanto proclamadores da palavra de Deus. Até porque o nosso chamado enquanto igreja é um chamado profético, no tocante a anunciarmos todo o conselho do Senhor. Não fomos chamados a contar histórias, não fomos chamados a simplesmente construir narrativas, não fomos chamados por Deus em Cristo para simplesmente cumprir qualquer tarefa ou fazermos qualquer coisa enquanto igreja. Fomos chamados para proclamar o seu reino, fomos chamados para glorificá-lo através de um testemunho fiel, que mostre ao mundo o poder transformador do sangue de Jesus na minha e na sua vida. Porque nós fomos transformados, sim ou não? Mas fomos transformados a fim de sermos enviados a proclamar essa transformação. Fomos transformados a fim de dizer ao mundo que de fato Cristo é o Senhor da nossa vida e que Ele quer ser o Senhor da vida de todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. E dentro deste chamado que o Senhor nos faz enquanto igreja, Ele nos aponta um caminho. O caminho da igreja é o caminho de Deus. Deus, Ele é quem determinou o caminho que a igreja deve percorrer nesta terra e como essa igreja deve percorrer este caminho. Olhando para Isaías, em especial para o texto que nós lemos, nós estamos diante de uma conclusão a qual o profeta chega com base na sua própria experiência com Deus. Isaías
foi um homem chamado por Deus, e um homem chamado por Deus em um momento muito difícil a qual o povo estava vivendo. Isaías profetizou em um tempo onde o povo estava prestes a cair na mão dos babilônicos. E esta queda na mão dos babilônicos foi predita, foi anunciada por outros profetas, foi preparada por outros a qual Deus levantou para anunciar a sua palavra. Porém, coube a Jeremias não apenas reforçar aquilo que já havia sido falado, como também anunciar a realização da vontade de Deus no tocante à disciplina restauradora que Deus aplicou ao seu povo. Porque Deus não permitiu que o seu povo caísse na mão dos babilônicos, porque Deus queria simplesmente promover um constrangimento, uma vergonha, porque Deus queria simplesmente brincar com o seu povo, não. Deus, ele permitiu isso porque Deus queria restaurar o seu povo. Deus queria trazer novamente o seu povo para o centro da sua vontade. E para isso, Deus levantou Jeremias para esta missão. Deus levantou Jeremias para este propósito. E Jeremias, ao concluir, diante da sua experiência sobre o caminho de Deus para o seu povo no Antigo Testamento, ele vai dizer: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Não sou eu que escolho o caminho que eu vou trilhar. Não sou eu que escolho a rota que eu vou tomar. Não cabe a mim determinar qual o caminho, e até mesmo não cabe a mim determinar como eu vou caminhar neste caminho. Porque o caminho de Deus é um caminho aonde aqueles que o trilham segundo a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. E ele vai constatar isso, vai concluir isso. E concluindo isso, ele vai deixar claro para nós que não adianta resistirmos à vontade de Deus revelada por meio deste caminho. Não adianta você fugir do caminho que Deus tem para você. Não adianta você fugir da vontade que Deus tem para a sua vida. Não adianta você procurar outras rotas. Não adianta você ir para Tarsis. Não adianta você pegar um barco ou pegar, sei lá, qual for o transporte e ir para um outro lugar, porque do caminho de Deus ninguém escapa. Amém? E um certo pensador cristão, ele falando sobre este assunto, ele vai dizer que o caminho do Senhor é um caminho com pouca ou nenhuma facilidade, mas o seu desfecho, o seu final é de vitória. E este é o caminho que Deus tem colocado diante da igreja. Este é o caminho a qual Deus tem nos chamado a caminhar. Um caminho aonde Ele nos promete está presente em todos os momentos. Porém, precisamos entender que este caminho, assim como na história da igreja, é um caminho não apenas de momentos bons, mas é um caminho muitas vezes de tristeza, é um caminho de angústia, é um caminho muitas vezes de abandono, é um caminho muitas vezes aonde você passa por situações que você não quer passar, aonde você é tentado a abandonar este caminho, aonde você é tentado a largar tudo, aonde você é tentado a voltar atrás, aonde você é tentado a fazer mil coisas. Porém, diante dessas circunstâncias, Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas a fim de nos fortalecer neste caminho, para que durante a nossa caminhada nós possamos fazer discípulos. Porque este é o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é um chamado a proclamar
E esta proclamação, ela precisa ter um objetivo. E qual é esse objetivo? Fazer discípulos. Quando nós olhamos para o texto da grande comissão, nós vamos ver bem isto, nós vamos ver de uma forma bem clara isso. Quando o Senhor ele diz, ide, onde na verdade é indo, enquanto você vai andando neste caminho, a qual Deus lhe direciona, enquanto você vai trilhando este caminho, você vai proclamando, compartilhando, você vai testemunhando, você vai fazendo discípulos, você vai dizendo que Jesus é bom, você vai mostrando às pessoas que você vive em novidade de vida, você vai caminhando e você vai frutificando para a glória de Deus. Porque o caminho de Deus, apesar de ser um caminho onde muitas vezes não seja fácil trilhá-lo, mas é um caminho onde em todo tempo Deus providencia meios para que nós venhamos a frutificar. E Jeremias, ele nos fala, através desse texto, algumas verdades sobre este caminho de Deus. A primeira verdade que nós podemos pontuar, com base nestas palavras de Jeremias, é que o caminho de Deus é um caminho que deve ser tomado por obediência. Obediência. Nós precisamos, em primeiro lugar, considerar a necessidade de obedecermos o chamado do Senhor a andarmos, a trilharmos por este caminho. Não vamos conseguir tomar este caminho a qual Deus nos apresenta, enquanto não entendermos a necessidade de obedecermos a sua palavra. E muitas vezes obedecer a Deus requer renúncia, requer sacrifício. Muitas vezes obedecer a Deus é necessário desagradar pessoas da nossa própria casa, muitas vezes, na nossa própria família. Obedecer a Deus é causar rupturas, é causar muitas vezes separações. O próprio Jesus vai dizer que aquele que não negar pai, mãe, irmão, aquele que não abrir mão muitas vezes de vínculos como vínculos familiares, por amor a ele, não é digno dele. Então não conseguiremos trilhar o caminho de Deus, não conseguiremos andar segundo a vontade de Deus, enquanto não entendermos que precisamos andar por este caminho em obediência ao Senhor. É isto que nós entendemos nas palavras de Jeremias, quando ele diz que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não é o homem que diz a Deus como deve ser, mas é Deus quem determina, e o homem ele obedece, e o homem ele se submete, e o homem ele diz, eis-me aqui, Senhor, faz em mim o teu querer, glorifica o teu nome na minha vida, seja exaltado na minha vida. E como isso é desafiador, meu irmão, como isso é desafiador para os nossos dias. Nós estamos vivendo em uma geração onde cada crente tem um Jesus particular, tem uma igreja particular, tem um Espírito Santo particular, cada um tem uma Bíblia particular. Nós estamos vivendo em uma geração onde cada um tem o seu evangelho, adaptado à sua comodidade, adaptado aos seus interesses. Porém, este evangelho que muitos dizem professar, não é o evangelho de Jesus Cristo, porque não aponta o caminho de Deus para nossas vidas. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos aponta o caminho de Deus, o caminho da sua vontade, o caminho da sua providência, o caminho da sua glória. O evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com autorrealização ou autoglorificação, muito pelo contrário, nós encontramos prazer, encontramos renovo, encontramos paz, encontramos alegria, à medida em que o Senhor ele é glorificado mais e mais nas nossas vidas.
À medida em que Cristo é visto mais e mais nas nossas vidas, nós nos alegramos, porque nós estamos no caminho de Deus, nós estamos no caminho que Deus determinou para nós, porque as pessoas, porque o mundo está reconhecendo Cristo em nós, a esperança da glória. Não cabe ao homem escolher o caminho que deve trilhar, principalmente aquele que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o único caminho que eu tenho para trilhar nesta vida é o caminho que Deus colocou. É o caminho que Deus determinou por meio da sua palavra. Precisamos obedecer a Deus e trilhar este caminho. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes, nós, ao trilharmos este caminho, temos muitos amigos que nos cercam. Em outros momentos, poucos amigos se veem. Não é assim? Há momentos em que muitos chegam perto da gente para celebrar. Muitos chegam perto da gente para nos enaltecer, para dar aquele tapinha nas nossas costas. Mas há momentos em que muitas vezes as pessoas escondem o rosto para nos ver, para não nos ver. Há momentos em que a gente passa, olha ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas há outros momentos em que as pessoas, elas se escondem, elas entram para dentro de casa para não nos ver, para não ter a oportunidade nem de nos ver passar. Que caminho, que dificuldade, que desafio. Mas o próprio Jesus falou que no mundo nós passaríamos por esse tipo de situação. Jesus, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, que quando estáis no caminho, passais por humilhação, passais por discriminação, passais por situações difíceis, por amor ao meu nome. Porque é nesses momentos em que nós estamos sendo provados no caminho e precisamos mostrar que estamos firmes na caminhada em obediência ao Senhor. É nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos onde muitas vezes até os mais próximos, até muitas vezes gente que está no nosso meio cristão, age de maneira estranha. Porém, nenhuma dessas circunstâncias deve mudar a nossa convicção de fé. Eu estou em Cristo e estou caminhando no caminho que Deus determinou para a minha vida. Eu não posso deixar que nada disso abale a minha fé. Eu não posso deixar que nada disso me desanime na missão que eu tenho que cumprir. Eu não posso deixar de ser crente. Eu não posso deixar de testemunhar a Cristo. Eu não posso deixar de fazer discípulos por conta dessas circunstâncias. Mas eu devo, em obediência, me sujeitar em todas as coisas ao Senhor. Mas esse caminho, ele não requer somente obediência, mas ele também leva em consideração sofrimento. O caminho de Deus, para mim e para você, assim como para Jeremias em seus dias, é um caminho que leva em consideração a necessidade de passarmos pela rota do sofrimento. Jeremias era alguém que Deus chamou, e ao chamar, Jeremias tentou relutar aquele chamado, tentou de alguma maneira escapar daquela responsabilidade, porém Deus disse: olha, não se preocupe, porque você vai ser aquele que eu vou colocar as minhas palavras na tua boca e tu vai falar. Jeremias vai dizer, com relação ao seu chamado, que Deus tocou nos seus lábios, assim como semelhantemente houve na experiência de Isaías.
o Senhor tocou nos seus lábios e disse: eu coloco as minhas palavras na tua boca e tu vai falar. A quem tiver de falar, você vai falar. E Jeremias naquele momento disse: tá bom, eu falo. O Senhor não está dizendo? O Senhor não está colocando as palavras na minha boca? Então eu vou falar. Não se preocupe, eu vou falar. Aí na primeira oportunidade que Jeremias tem para falar, o que é que acontece? É condenado a ser jogado dentro de uma cisterna. Na primeira oportunidade que ele tem para falar a palavra de Deus, para exercer o seu ministério de proclamador da palavra, ele tem como resultado não reconhecimento, não glórias, não nada disso, mas ele tem como reconhecimento ser jogado dentro de uma cisterna, ser abandonado lá. Você é profeta de Deus? Tá bom. Você não é o camarada que representa a palavra de Deus? Está certo. Pois então vamos ver como é que você lida com essa situação. Vamos ver como é que você lida com essa cisterna aí. Vamos ver como é que você lida com essa humilhação. Vamos ver como é que você lida com esse acocho. E Jeremias, diante daquilo, ele começa a se questionar: mas Senhor, eu sou o teu profeta, eu sou aquele que está trazendo a tua mensagem. Ele fica angustiado, ele passa por um momento onde ele pede para morrer, meu irmão, devido à situação a qual ele estava passando, devido ao acocho que ele estava sofrendo, devido ao momento difícil que ele estava experimentando. Porém, em todos esses momentos, Deus estava com ele, cuidando do seu servo, zelando pelo seu servo. Olha, vocês podem jogar ele na cisterna, mas vocês não podem matá-lo, vocês não podem destruí-lo, vocês não podem acabar com a obra que eu tenho na vida dele, porque aquilo que eu quero que ele diga, ele vai dizer. Vocês podem botar ele na cisterna, podem botar ele onde for, mas ele vai falar a minha palavra para o louvor da minha glória. Caminhar pelo caminho de Deus não é apenas uma questão de obediência, mas é uma questão de nós levarmos em conta o sofrimento que é necessário, não para nos matar, não para nos destruir, mas para nos fortalecer no Senhor. Porque mar calmo não faz marinheiro bom. Já ouviu esse ditado? Mar calmo não faz marinheiro bom. É necessário que muitas vezes aconteça uma tempestade aqui ou ali, uma situação onde você precise ser experimentado, testado, você precise passar por aquilo para você aprender com aquela situação, e isso também acontece nas nossas vidas. Nós também necessitamos passar por determinadas situações para que o Senhor nos experimente, para que o Senhor prove a nossa fé, para que o Senhor nos fortaleça em nossa convicção, para que o Senhor, Ele possa estar mais perto da gente, porque é nos momentos em que a gente mais sofre que nós sentimos mais a presença de Deus perto da gente. Pedro estava dentro de uma cadeia. Muitos pensavam que haviam terminado com o ministério de Pedro. Vamos deixar ele lá, trancado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor mandou um anjo. E esse anjo, enquanto Pedro estava lá na cadeia, foi lá, abriu o portão e disse: venha comigo. Conduziu Pedro até do lado de fora. E Pedro voltou a pregar a palavra de Deus. Porque não há sofrimento, não há luta, não há peleja que nós venhamos a enfrentar no caminho de Deus, que Ele não nos garanta a vitória. Se você está trilhando o caminho de Deus em obediência, se você está suportando a provação e o sofrimento, pode ter certeza que Deus, Ele está lhe fortalecendo.
Deus, Ele está cada vez mais mostrando Cristo através da sua vida. Deus, Ele está cada vez mais refletindo a glória dEle através de você. Pode ter certeza que por mais que você ache que não está acontecendo nada, que ninguém está lhe vendo, que ninguém está notando, que ninguém está percebendo, que todos lhe esqueceram, pode ter certeza que Deus não te esqueceu. E se você tem obedecido a Ele, se você tem andado nos caminhos dEle, se você tem feito a vontade dEle, Ele está cuidando de você. E Ele vai te dar vitória diante dessa situação de sofrimento. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem proclama a palavra de Deus sofre. Sofre. Se você não quer sofrer, feche a boca. Se você não quer sofrer, não fale de Jesus. Fale de outra coisa, de futebol, de política, qualquer coisa. Mas se você entende que ser crente em Jesus Cristo é se contrapor a isso que está aí, se prepare para sofrer as consequências de ser uma luz em um mundo em trevas. E em terceiro lugar, trilhar o caminho de Deus não é somente uma questão de obediência, não é somente uma questão de levarmos em consideração a importância do sofrimento nesta caminhada, mas também é algo que nos aponta para a suficiência da obra de Jesus Cristo. Porque o ministério de Jeremias, assim como o ministério dos demais profetas, era um ministério que apontava para Cristo. Era um ministério que anunciava o Salvador, que viria e que traria salvação por meio do cumprimento da palavra de Deus. Por isso que ele não podia mudar a sua rota. Por isso que ele não podia, mesmo diante das circunstâncias mais complicadas, mais difíceis, ele não podia se desfazer daquilo, porque a sua vida já havia sido tomada pelo Senhor e sido transformada em um instrumento da proclamação da esperança que se revelaria em Cristo. Ele, assim como os outros profetas, foram homens a qual Deus levantou em seu tempo para dizer que há uma esperança para o mundo, há uma saída para o mundo perdido, há uma salvação preparada por Deus para aqueles que estão nas trevas do pecado. E esta salvação, esta restauração, essa transformação, esta esperança tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jeremias conclui dizendo: não convém ao homem determinar o seu caminho, nem traçar os seus passos. Se você é alguém que entregou sua vida ao Senhor, a sua vida não é mais sua, a sua vida é do Senhor. Você entregou a sua vida a Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, então a sua vida é dele. Se a sua vida é dele, então o governo é dele. É a vontade dele que deve prevalecer na minha e na sua vida. É pelo caminho de Deus que nós devemos caminhar. Mas está difícil, irmão Vicente. O senhor não sabe o que é que eu estou passando. O senhor não sabe as lutas que eu estou enfrentando. É, meu irmão, é difícil, mas pode ter certeza que o Senhor está contigo e Ele vai te dar vitória diante dessas lutas. Mas Ele não somente vai te dar vitória, Ele vai alcançar pessoas através da obra que Ele está fazendo na sua vida. Ele não vai apenas te abençoar, mas Ele vai fazer da tua bênção um testemunho para alcançar os perdidos. Ele não vai apenas te fazer superar este momento que você está vivendo, mas Ele vai mostrar às pessoas que Ele é Deus na sua vida e que Ele é poderoso para salvar e abençoar todo aquele que crê nele. Agora é necessário que a gente tome o caminho de Deus.
O caminho de Deus, este é o caminho que nos leva para o céu. Mas não somente nos leva para o céu, mas nos leva para a presença dEle, o nosso Senhor e Salvador. Porque o céu só é céu porque o Senhor está lá. Se tirar o Senhor de lá, já deixa de ser paraíso, já deixa de ser lugar de delícias. Porque não há delícia maior, não há felicidade maior, não há realização maior do que desfrutarmos da presença do Deus vivo revelado. Não há riqueza maior do que desfrutarmos de uma vida eterna com o Senhor, em comunhão com Ele, em harmonia com Ele, glorificando a Ele, bendizendo o seu nome. Não há satisfação maior do que nos encontrarmos com o Senhor na sua glória e sentirmos a sensação de que nós não apenas conseguimos escapar do inferno, mas que nós conseguimos nos encontrar com o amado da nossa alma, com o autor e consumador da nossa fé, com aquele que nos confiou esta missão de sermos suas testemunhas enquanto vamos caminhando o seu caminho. Estamos num culto de missões, onde precisamos renovar a nossa esperança e as nossas convicções com relação ao caminho que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, as circunstâncias externas tentam nos tirar do caminho de Deus. As circunstâncias externas tentam nos fazer parar no meio do caminho. Mas nesta noite, Deus traz uma palavra para o meu e para o teu coração, que Ele não apenas é o caminho, mas Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que nos conduz por este caminho, e Ele é aquele que nos garante que nós chegaremos no final deste caminho, e o final deste caminho é desfrutarmos da sua glória na sua presença. Que Deus nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus Ele nos fortaleça neste caminho, que nós não venhamos a fraquejar, a desanimar. Problemas, circunstâncias, sofrimentos, desilusões, desenganos, todos nós passamos, todos nós sofremos, mas o nosso caminho não é o caminho de A, de B ou de C, o nosso caminho é o caminho de Deus, o nosso caminho está resguardado em Cristo, o nosso caminho é o caminho da igreja que vai para o céu, o nosso caminho é um caminho que é trilhado pela fé em Deus, o nosso caminho é um caminho que nós trilharemos no poder do Espírito Santo. Este é o meu e o seu caminho, e é por este caminho que nós vamos chegar lá. Melhor é o fim do que o começo das coisas. A história não acabou aqui. Nós ainda estamos caminhando. E vamos chegar, em nome de Jesus, no final dessa jornada. Mesmo com pouca força, mesmo cambaleando, mesmo mancando, mesmo muitas vezes se arrastando, mas não deixe de caminhar por este caminho. Porque independente de como você esteja, você vai chegar no final deste caminho. E durante este caminho, muitas vidas serão alcançadas pela sua caminhada, pelo seu testemunho, pela sua proclamação e pela sua fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.